Olá pessoal, eu sou o Marcelo Silva, sou o criador da metodologia Bravo 360, é um fruto de trabalho de alguns anos de esforço dentro de consultoria em governança e vou acompanhar vocês nessa explicação do que é a metodologia, quais são os seus pilares, como é que ela é aplicada e, por fim, dando uma introdução da ferramenta Bravo 360, que leva o mesmo nome da metodologia e é uma suíte de produtos que pode aplicar esse método dentro de uma série de segmentos. Então vamos primeiro falando a respeito do que significa o nome Bravo, né? Na verdade é um acróstico. Aqui a gente tem um resumo do que é a metodologia, que nós não tentamos inventar a roda, nós aplicamos as boas práticas e nós temos dois elementos centrais, que é a confiabilidade e a responsabilização. Então, de um lado você tem o que o mercado já preconiza, e a gente não precisa inventar, seja no segmento médico, industrial, tecnologia da informação, financeiro, existe uma série de conhecimentos práticos usados e reconhecidos pelo mercado. Qual que é o nosso trabalho? É juntar isso e trazer aquilo que é essencialmente confiável e que eu possa responsabilizar alguém da organização para produzir valor. Quando nós criamos a metodologia, falávamos muito de TI. Então a Bravo falava de valor de TI. Mas hoje a gente está num contexto mais universal. De toda forma, o conceito de você pegar boas práticas, você ter pessoas e elementos confiáveis para você poder manipular. Você conseguir atribuir responsabilização para as pessoas e organizar os recursos de modo a ter um ganho maior com os recursos que você tem, é aquilo que gera valor, em qualquer contexto. E é disso que a Bravo 360. Se a gente fosse traduzir em termos diretos, diríamos que Bravo 360 ela é a análise da resiliência da gestão e a eficiência dos investimentos em controle de governança. De um jeito muito simples. Se nós, quando fazemos a avaliação, declaramos que alguma coisa não está equilibrada, veja, todo gestor monta a sua estrutura, organiza o seu trabalho de modo a ele conseguir sobreviver às intempéries do mercado, do governo, enfim, esse monte de coisa acontece na empresa. Se você gasta dinheiro, você gasta energia e você tem uma resposta incoerente com aquilo que você está gastando, isso acende um sinal de alerta. Só que se neste processo você tem certeza que está fazendo a coisa certa, o seu investimento não é eficiente. É isso que a gente declara com a nossa metodologia. E quais são os elementos? Como que a gente faz para... o que a gente entrega de valor? Sendo muito prático, né? Resultado para o negócio, um set de controles que vão promover a transparência, porque fica muito claro o que precisa ser feito. E uma coisa que a gente tem experimentado ao longo desses últimos 12 anos é educação e engajamento. Quando as pessoas são submetidas ao processo, à forma de pensar da metodologia, elas conseguem entender com mais clareza aquilo que é para ser feito, desde os primeiros momentos de contato com a metodologia. Isso é educação. E na medida em que as pessoas estão preocupadas em melhorar o próprio processo, isso gera engajamento e gera linha. Essa metodologia ela foi desenvolvida desde 2006. Eu dava aula no IPT, tinha um grupo de alunos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no MBA de governança, eu dava disciplina de COBIT, lá dentro daquele MBA. E foi um pessoal extraordinário, né, que estavam no comando da Polícia Militar, me ajudaram a entender, não só pelo que acontecia em sala de aula, mas também pelo que a gente acabou fazendo juntos, levando a gente, nossa empresa, né, a WordPass, que é a empresa que eu era sócio, lá para dentro da Polícia Militar, e fomos expostos a um tipo de conhecimento que nos ajudou a pensar. Naquele momento, nós falamos bastante em maturidade de processo. E a PM ajudou a gente a pensar de um jeito diferente, olhando para o resultado de uma forma que lá em 2012 virou a servicialização como foco de nossa ferramenta. Naturalmente, a gente atravessou um processo 2008-2012 falando bastante de gestão baseada em processos, só que aí com vista à segurança da informação. Foi quando a metodologia ganhou força, ganhou basicamente o modelo que ela é hoje. Daí em 2012 ela ganhou um novo direcionamento, que foi este de servicialização, que é o que está presente aqui. E a gente passou, aqui eu cito algumas empresas, mas passamos por uma série de outras empresas como consultor, em projetos e também como professor sala de aula. Pois bem, em 12 anos nós testamos esse modelo numa série de segmentos.
Então, à medida que ele aconteceu, né, estou falando lá por volta de 2010, 2011, que ele estava estruturado, a gente começou a aplicar. E aí foi de segmento em segmento, aplicando, entendendo como é que era, como é que não funcionava, fazendo avaliação, fazendo auditoria e conseguimos chegar em resultados que foram se estruturando ao ponto da coisa evoluir, sair de um modo de trabalho para virar uma equação matemática, de equação matemática, um modelo aplicado, estruturado como sistema e mais tarde como aplicação, que é hoje a Bravo 360. Mas a metodologia, ela foi crescendo, né? A ferramenta ela tem um pedaço da metodologia, um modo de trabalhar um pouco mais. Se fôssemos para declarar o que é de fato a metodologia, a gente pode resumir numa única frase. Está aí para vocês um conjunto de frases que vão resumir a metodologia, mas eu gosto de me concentrar só na primeira. Nós falamos de fato de risco na metodologia, mas não é risco como objeto final. Nós consideramos o ciclo de vida dos riscos orientados à governança. Então a gente olha risco de um ponto de vista elevado, do ponto de vista do acionista, e a gente tenta entender em que momento da vida do risco ele está presente dentro da organização. Dependendo do momento, a ação é bastante rápida e você consegue, com contramedidas simples, fazer a coisa funcionar. E, naturalmente, de acordo com o estágio do risco, é claro, a gente não está inventando a roda. Estamos falando de uma realidade que todo mundo é capaz de entender. A questão é, qual é a capacidade cognitiva da empresa de reconhecer este momento e de saber que controle aplicar para conseguir fazer com que esse risco, que pode estar num estágio avançado, se materialize ou se transforme num risco em estado infantil que a gente consegue resolver com poucas coisas. Essa é a nossa pegada. É nisso que a gente se concentra. Tudo em função do ciclo de vida do risco. E como que a gente faz para resolver essa equação, para entender, para poder construir parecer, diagnóstico, né, que são as entregas efetivas do nosso trabalho? Temos aí três pilares. Primeiro, para nós, toda empresa é como uma pessoa. E se ela é uma pessoa, ela vai ter uma personalidade estruturada e a gente usa, né, independente de concordar ou não com tudo que ele fala, a gente usa Freud para poder pensar nesse sentido. Então, o que acontece para nós? Se a empresa é uma pessoa, aquele ser que define a capacidade instintiva da reação dela é o que nós chamamos de executivo alfa, né? Ou CPF dominante, como a gente costuma falar em campo. Esse CPF dominante é uma pessoa, efetivamente uma pessoa dentro da organização. Então, se eu estou olhando uma empresa inteira, o executivo alfa vai ser o principal executivo da empresa. Se eu estou analisando um serviço, vai ser o principal executivo daquele serviço. Se eu estou analisando um departamento, vai ser o principal executivo daquele departamento. Em todos os casos, é uma pessoa que demanda o comportamento instintivo, espontâneo e racional que é aplicado àquele contexto que eu estou analisando. Então, para nós é muito importante toda a referência técnica que nós utilizamos, mas na hora de construir um parecer e dar uma opinião a respeito do que estamos vendo, nós primeiro partimos dessa identificação, do tal executivo alfa. Daí a gente vai olhar para a empresa, veja, para poder usar Freud, eu estou pensando que a empresa é uma pessoa. Aquilo que eu estou analisando é uma pessoa. Então, se ela é uma pessoa, ela tem uma certa capacidade de aprender em função da idade mental dela. É o tal padrão cognitivo humano, e aí a gente está usando Piaget. A partir dessa correlação, eu sei quem é o indivíduo, estou olhando para ele, é uma pessoa efetivamente materializada com naquele grupo que está produzindo aquele objeto que eu estou analisando. Aquele grupo, ele tem uma capacidade cognitiva muito peculiar ao amadurecimento daquela organização de pessoas. Então, depois que a gente identifica o executivo alfa, depois que a gente localiza a pessoa dentro de uma escala de grau de aprendizagem, como se fosse uma criança, a gente vai numerificar tudo aquilo em função do serviço e aí a gente vai usar a ITIL para isso. E aí, com esta informação, nós conseguimos declarar, né, o que está acontecendo com a empresa e aí a gente vai para aquele ciclo de vida do risco e a gente consegue dar um parecer que vai fazer sentido para a organização.
E o que nós usamos como referência no nosso algoritmo? Que lembra que eu falei que a metodologia ela foi evoluindo de um conjunto de procedimentos para fazer análise de processo, depois a gente entrou na avaliação de risco propriamente dito e virou aquele contexto de servicialização e naquele instante ela virou uma equação matemática. Quais são os elementos que dotam a estrutura do algoritmo? Está aí na tela. Então a gente usa a numerificação vinda da AITIO, que é como a gente entende os coeficientes, a correlação dos coeficientes, utilizamos o Octave e o FEMEA. Nós temos como elementos de mensuração para estruturar, para fazer sentido, para participar, para qualificar as variáveis, a ISO 15504. Pensamos muito no modelo de correlação de elementos que o COBIT oferece, com as tabelas dele, isso é incrível. E todo um conjunto normativo que vai me ajudar a pensar e dar estrutura para esse meu algoritmo. Bom, se eu estou montando uma equação, naturalmente eu tenho um resultado da equação. É um número. E o resultado da equação que eu uso para poder analisar a organização inteira, este número, ele vai determinar a viabilidade e qualidade do serviço que eu estou analisando. Isso vai valer tanto para avaliação de uma estrutura presente do ponto de vista de melhoria, turnaround, ou então um processo de M&A. Nós chamamos esse número de índice Bravo 360. Ele dá a qualidade do controle aplicado à governança e a resiliência, ou capacidade de resistir a eventos impactantes, comum àquele contexto que a gente está analisando. O que a gente faz? A gente constrói uma série de equações, microequações, que vão se organizando dentro de um sistema até chegar num número final. Essas microequações nós conseguimos sacar, conseguimos criar pontos de entrada no cálculo em alguns momentos específicos. A gente consegue fazer uma análise com vários parâmetros. Parâmetros de ponto de entrada que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, neste slide aqui, nós temos o conjunto de variáveis nominadas. Lembra que eu falei que a gente usa a AIT para numerificar. Então, bastante coisa daqui, dessa tabela verde que vocês estão vendo, veio da AITO. O que nós temos? Nós temos as 22 variáveis que chamamos de determinantes de desempenho basal. Estes elementos aqui estão presentes em qualquer serviço. Lembra que a gente falou que testamos esse negócio em mais de 13 segmentos nesses últimos 12 anos? Então, olha ali, ó, linha de montagem de automóveis, loja de departamento, entretenimento, construção civil, saúde, tecnologia da informação, serviço, tudo que é jeito. Em cada um desses contextos, nós não estamos analisando só a TI, mas nós conseguimos identificar estes elementos que estão aqui na tela. Né? Investimentos feitos em tecnologia, telecomunicações, guarda de informação, segurança, indicadores, automação de processos, confidencialidade, contratos, baseline, instalações, tudo isso é presente em qualquer segmento, com maior ou menor grau, com um nome um pouquinho diferente, né? Mas está em qualquer segmento isso daqui. Né? Estas 22 variáveis, elas vão se organizar naquelas microequações e vão me gerar uma estrutura com 6 variáveis, que nós chamamos de determinantes de desempenho executivo. Essas 6 variáveis é aquela que o executivo vai usar para analisar onde está o gargalo dele. Porque a combinação das 6 vai gerar o semáforo, que é o índice Bravo 360. Então, em função da cor do semáforo, eu vou procurar o caminho do meu problema nessas 6 variáveis. Em geral, o executivo, o primeiro escalão da empresa, ele para por aqui a avaliação porque é suficiente para ele entender onde está o problema. E na hora da investigação, a gente desce para esse contexto de 22 variáveis ou para as raízes delas, aquele conjunto de informação que vai gerar a população dessas 22 variáveis aqui. Mas esta é a estrutura básica que nós utilizamos dentro da metodologia para sair de um contexto de aferição, que eu não consigo definir previamente o que é, passo por um processo de qualificação, de entendimento, junto com o material do segmento, ou com a ajuda de profissionais do mercado, para entender quais são os elementos que eu vou popular essas minhas caixinhas verdes aqui. Por fim, a gente sai montando a equação. Aquelas 6 variáveis, garantia, habilidade, utilidade, que estão vendo aí na tela, elas é aqui que está a chave de como entender o que a gente trabalha. Então, nós partimos da definição desses termos conforme o COBIT, a ITIL e as ISOs 27000,
a 20 mil, a 15.504 declaram para essas coisas, e a gente foi ajustando ela para o contexto do que nós trabalhamos. Então, quando o executivo está usando a Bravo para entender o negócio dele, a maior preocupação dele é aprender essas 6 variáveis, que não é muito complicado de entender, né? É uma questão só de prática, para ele poder bater na palavra e a partir desse substantivo ele conseguir entender do que se trata e tirar as conclusões dele do negócio dele. Aqui sim a gente tem um desenho das aplicações. Hoje a metodologia ela é materializada na forma de 4 grandes aplicações: a Bravo 360, a Bravo Free Risk, a Bravo Financeira e a Bravo Inova. Cada uma dessas aplicações se valem de um pedaço da equação. A que usa o pedaço inteiro, a estrutura inteira, é a Bravo 360, em que eu analiso o comportamento de prestadores de serviço baseado em 250 elementos. Esses 250 elementos vão virar o conteúdo daquelas nossas 22 variáveis que falamos agora há pouco. Daí eu tenho uma concatenação de equações até me chegar no índice Bravo 360. Quando eu faço uma análise de risco, essa análise de risco é a percepção de quem recebe o serviço e também de quem presta o serviço, mas sobretudo quem recebe o serviço. Esta informação ela não vai ser feita com coleta de 250 informações distintas, que é tudo resposta, tá, gente? Eu não vou conectar em nenhum sistema e trazer informação, ou vamos fazer qualquer outro tipo de medição automatizada. São 250 perguntas, né? Essas perguntas vão gerar respostas. Em geral, você satisfaz esse sistema respondendo todas elas em questão de 3 horas, né? Quando tem assistência, quando não, 2 dias, né? Exagerando. Mas essa percepção de fatos, do ponto de vista de risco, a partir do ponto de vista dos usuários, são 22 questões. São respondidas em torno de 15 minutos, e a partir desses 15 minutos eu dou uma entrada na equação e eu consigo gerar um índice Bravo a partir daí, né? De modo que eu tenho 2 formas de entrar com informações, uma predominantemente por usuários, outra por quem presta o serviço, e as duas vão gerar um índice que tem que ser congruente. Porque se não houver congruência, um dos 2 lados pode estar faltando com a verdade ou não tem informação suficiente. Mas, em geral, né, como a gente parte do pressuposto que o sistema que aplica tanto a Free Risk quanto a 360 são sistemas de autosserviço, depois que as pessoas conversam entre si, interessante, esse é o tal processo educativo, eles acabam entendendo o que é o limite de um, o limite do outro, e o índice acaba entrando em congruência. Nós desenvolvemos, por conta de uma solicitação de uma universidade de grande porte aqui do Brasil, uma aplicação diferente que nós chamamos de Bravo Inova. Para que ela serve? A faculdade em questão, né, que nos chamou para conversar, eles tinham lá uma necessidade que era de ajudar os alunos que estão terminando o MBA em gestão a aplicar tudo aquilo que eles conheciam e construir uma empresa com base numa pegada mais moderna de análise de negócio. Então, sem desfazer de nada do que já existe no mercado, nada que é tradicional, mas dando uma nova leitura para esses elementos, nós criamos o Bravo Inova, em que a gente leva o empreendedor para uma jornada de conhecimento do negócio dele, depois aplica essa informação dentro da nossa equação, batendo a informação dentro das 6 variáveis, aí trabalhando a questão financeira. E a gente gera um índice Bravo 360 para ele também, para ele poder ter essa percepção de eficiência de investimento e resiliência de controle. A Bravo Financeira é um pedaço da Bravo Inova, né? Na Bravo Inova você constrói uma empresa. Na Bravo Financeira eu tenho uma empresa que já existe. Um, contexto de sala de aula e construção de pitch. O outro, analisando um fato presente. Uma empresa que está ali e eu preciso saber se essa empresa está equilibrada segundo as 6 variáveis da Bravo ou não. Basicamente é assim. Você faz uma avaliação com a Bravo 360 e você tem ali uma resposta nas 6 variáveis. Você faz uma avaliação com a Bravo Financeira e percebe se a dotação orçamentária que você deu para aquele tal departamento que você está medindo está equilibrado com o resultado que ele está gerando. Entendeu? Então, eu analiso, vamos colocar lá, hospital, vou analisar centro cirúrgico. Então, os procedimentos médicos, vou analisar como que as enfermeiras, as instrumentalistas, como todo mundo está trabalhando ali dentro do centro cirúrgico, quem presta serviço para a operação e quem dá o suporte de infraestrutura e automação que eles precisam. E eu vou ter uma resposta em 6 variáveis, que vai virar um índice.
Depois eu vou lá, nesse mesmo hospital, vou pegar todo o orçamento aplicado àquele centro cirúrgico e vou ver se corresponde àquele resultado. A incongruência vai me gerar projeto, vai me gerar uma série de conclusões. Né? E posso também fazer uma avaliação de risco orientada àquilo. E aí, nesse caso de risco, vou conversar com os representantes dos pacientes, vou falar com o pessoal específico de suporte, aquele staff, né, segurança do paciente, pessoal do institucional, pessoal da ouvidoria, vou conversar com o pessoal de facilities, com a enfermaria, com os médicos e vamos perceber se todo mundo está pensando a mesma coisa e vendo a mesma informação. Daí eu vou ter 3 gráficos com 6 variáveis, que é a que me interessa de analisar, e eu vou comparar essas informações. Esses índices têm que ser congruentes de alguma forma. A incongruência vai me gerar muita discussão, e essa discussão é muito educativa para dentro da organização. E eu consigo construir tudo isso, gente, em alguns dias, sem expor. Pois bem, de jeito bastante rápido, isso é a Bravo 360. Naturalmente não deu para a gente entrar em todos os detalhes, mas espero que tenha sido suficiente para quebrar esse primeiro paradigma de entendimento do que é metodologia. Muito obrigado pela sua atenção e a gente espera ver vocês mais vezes aqui conosco.